Alguns nomes sobrevivem milênios não porque a história os preservou, mas porque eles próprios se recusaram a desaparecer. Ramsés II governou o Egito há mais de 3.000 anos. Construiu mais monumentos do que qualquer outro faraó. Teve mais filhos do que qualquer registro consegue confirmar com certeza. Viveu quase 90 anos numa época em que chegar aos 40 já era uma raridade. E passou cada ano da sua vida construindo uma versão de si mesmo tão grande, tão permanente, tão gravada em pedra que nem o tempo, nem os inimigos, nem os próprios egípcios que tentaram apagá-lo conseguiram destruir completamente. Ele não queria ser lembrado. Ele queria ser eterno. E quase conseguiu. Essa é a parte 1 da série Ramsés II no Arquivo Morto. Hoje falamos sobre de onde ele veio, como foi preparado para o poder e o que encontrou quando chegou ao trono. Ramsés nasceu por volta do ano 1300 a.C. no Egito da 19ª dinastia. Essa era uma dinastia relativamente nova, sem as raízes antigas das famílias que haviam governado o Egito por séculos. O avô de Ramsés, Ramsés I, havia sido um general que subiu ao poder no momento de instabilidade política. Não tinha sangue real. Tinha competência, lealdade e o momento certo. Isso foi suficiente para fundar uma dinastia. Mas não era suficiente para legitimá-la completamente. E essa fragilidade de origem moldou tudo que Ramsés II viria a fazer. O pai de Ramsés era Seti, e Seti era um faraó extraordinário. Havia estabilizado o Egito depois de décadas de turbulência. Havia lançado campanhas militares bem-sucedidas contra os hititas no norte e os líbios no oeste. Havia começado projetos de construção monumentais que deixaram marca em toda a extensão do Nilo. Era um homem que entendia poder em todas as suas dimensões, militar, religioso, arquitetônico, simbólico. E ele passou tudo isso para o filho. Ramsés foi associado ao trono ainda jovem. Não como figura decorativa, mas como participante ativo. Seti o levou em campanhas militares ainda criança. Deixou que ele observasse conselhos de Estado. Deu a ele títulos reais anos antes de se tornar faraó. Há registros de que Ramsés recebeu seu próprio harém real aos 10 anos de idade, o que na lógica da época era uma forma de estabelecer seu status como membro pleno da família real com todas as prerrogativas que isso implicava. Com cerca de 14 anos, Ramsés já era capitão do exército egípcio. Não um capitão honorário. Um capitão em campo, em campanhas reais, contra inimigos reais. Seti estava construindo algo específico, um filho que chegasse ao trono já formado, já testado, já com autoridade estabelecida junto aos militares e à corte. A fragilidade de origem da dinastia não se repetiria. Ramsés chegaria ao poder com uma legitimidade construída tijolo por tijolo durante décadas. O que Seti talvez não tenha calculado completamente é o tipo de personalidade que estava formando. Porque Ramsés absorveu tudo que o pai ensinou e foi além. Onde Seti era um governante competente e ambicioso, Ramsés seria algo diferente. Seria um faraó que não apenas queria exercer o poder, mas transformar o próprio poder em mito. Que não apenas queria construir monumentos, mas fazer com que cada pedra gritasse seu nome para a eternidade. Seti morreu por volta do ano 1279 a.C. Ramsés tinha aproximadamente 25 anos. Assumiu o trono com o nome completo de Usermaatra Setepenra Ramsés Meriamon, um nome que significa algo próximo à justiça de Ra é poderosa, escolhido por Ra, filho de Ra, amado de Amon. Cada parte do nome era uma afirmação teológica. Ele não estava apenas assumindo o governo do Egito. Estava afirmando seu lugar na ordem divina do universo. O que ele herdou era um Egito poderoso mas pressionado. Ao norte, o Império Hitita havia crescido ao ponto de rivalizar com o Egito em força militar e influência regional. Os dois impérios disputavam o controle das regiões intermediárias, o que hoje chamamos de Síria e Líbano, onde cidades-estado ricas alternavam lealdades conforme a vantagem do momento. Seti havia travado batalhas nessa região sem resolver definitivamente a questão. Ramsés herdou esse conflito aberto. Ao sul, a Núbia estava sob controle egípcio, mas exigia presença constante para manter a ordem. A administração de um território tão vasto quanto o que Ramsés herdou era em si mesma um desafio logístico enorme. O Egito do século XIII a.C. ia do delta do Nilo no norte até muito além da primeira catarata ao sul, e mantê-lo unido e produtivo exigia uma máquina administrativa complexa que precisava funcionar mesmo quando o faraó estava em campanha militar a centenas de quilômetros. Ramsés reorganizou a corte. Estabeleceu sua capital em Pi-Ramsés, uma cidade nova que mandou construir no delta do Nilo, próximas fronteiras que precisavam de atenção militar. Essa escolha foi estratégica e simbólica ao mesmo tempo. Estratégica porque colocava o centro do poder mais próximo das ameaças do norte. Simbólica porque era uma capital com o seu nome.
Não estava governando de uma cidade construída por outro faraó. Estava governando de uma cidade que era extensão de si mesmo. Nos primeiros anos do seu reinado, Ramsés conduziu campanhas na Núbia e na Líbia, consolidando o controle sobre territórios que precisavam de reafirmação de autoridade. Eram campanhas de demonstração de força tanto quanto de conquista. O novo faraó estava deixando claro para os territórios periféricos e para a própria corte egípcia que a transição de poder não havia criado fraqueza. Havia criado continuidade. Mas o verdadeiro teste estava no norte. E estava chegando. Os hititas haviam observado a transição de poder no Egito e avançado suas posições nas regiões disputadas. A cidade de Kadesh, no que hoje é a Síria, estava sob influência hitita e era um ponto estratégico crucial. Ramsés sabia que precisaria enfrentá-los diretamente. Não apenas por questões territoriais, mas por algo mais fundamental. A legitimidade do seu reinado dependia de ele provar que era um guerreiro à altura do pai. Que a 19ª dinastia não havia perdido a capacidade de projetar força. Ele começou a preparar a campanha mais ambiciosa do seu reinado jovem. O que aconteceu quando os dois exércitos se encontraram em Kadesh mudou não apenas a história do Egito, mas a história do mundo. Na parte 2 vemos a Batalha de Kadesh, o dia em que Ramsés quase morreu, como sobreviveu e como transformou o resultado dessa batalha numa das maiores jogadas de propaganda da história antiga. Se esse vídeo te surpreendeu com algo que você não sabia sobre Ramsés, deixa o like. Inscreve no canal para não perder a parte 2. E compartilha com alguém que acha que sabe tudo sobre o Egito Antigo. A gente se vê na próxima parte.